Tem que ler tudo e preparar tudo. As resoluções CONAMA tem que estar afiado. Pessoal, você sabe, legislação ambiental, quase todo começo de lei elas são muito bem feitas tecnicamente e elas trazem um rol de definições. Aquilo ali tem que ser decorado. Aquilo ali o examinador, às vezes, a depender do nível da prova, um nível que não seja tão aprofundado, ele simplesmente troca as definições da lei. Você sabendo aquelas definições te ajuda muito, muito, muito. Tá? Tributário financeiro, pessoal, é o seguinte. Tributário é uma das matérias mais cobradas nas provas de TRF e no MPF é uma matéria que é bem cobrada, porque tem 10 questões entre tributário e financeiro e pende mais para tributário. E o que acontece? Tributário financeiro, ela continua sendo cobrada na segunda e terceira fase. Financeiro vai ter questões e na prova oral vai ter várias questões em relação a isso. O que vale a pena é o seguinte, é fazer um estudo de alto nível, e aqui eu considero que você tem que puxar mais. Quem pretende a magistratura vai ter que se aprofundar mais em tributário, vai ter que saber bem, mas daí vai chegar no MPF e vai gabaritar. E a outra coisa que eu considero essencial, que é um detalhe muito importante para quem passa e para quem não passa, são as matérias que têm menos questões. Direito financeiro, por exemplo, tem poucas questões na magistratura, às vezes 3 ou 4, e acaba tendo poucas no MPF. Mas às vezes você fica de fora da segunda fase por causa de 1 ou 2 questões. Financeiro não é uma matéria longa, ela acaba sendo curta. Tem uma lei mais extensa, que é a LRF, que deve ser lida toda, e a 4320 não precisa ser lida toda, com devido respeito. Você lendo ali do artigo 11 ao 21, em regra o examinador vai cobrar ali conceito de despesa corrente, receita corrente, despesa capital, receita capital. Basicamente aquela decoreba, você tem que fazer um quadrinho e decorar aquilo ali, da 4320. Tem que saber os artigos da Constituição, aquela parte do Tribunal de Contas e do Sistema Financeiro Nacional, do direito financeiro dentro da Constituição, né? E você tem que saber a LRF, aquelas definições de limite prudencial, de alerta e tal, toda aquela parte. Tá? Mas o que eu chamo a atenção de vocês? Para vocês evoluírem no estudo, vocês têm que aumentar a performance nas matérias que têm uma cobrança menor. O quantum de matéria também não é tão grande, mas depois que você ficar bom, você acerta sempre. Então pega lá o livro do Emerson Leite, que é fantástico, de direito financeiro, vai lá e manda bala. E aí você vai bem no TRF e vai bem no MPF. Pessoal, eu já falei, econômico consumidor. Econômico é mais exigido no MPF do que na magistratura federal. Econômico na magistratura federal ele cobra muita questão do CAD, a lei do CAD tem que ser decorada por vocês, né? E também cobra a parte da Constituição. No MPF acaba cobrando um pouquinho mais, já se exigiu mais. Então, aqui é uma matéria-chave para o MPF e é por isso que vale a pena vocês se detonarem pegando bem a matéria aqui de econômico consumidor, porque vocês têm que gabaritar aqui, esses pontos aqui, e ficar bem já preparados para a segunda fase, e aí vocês vão também naquelas poucas questões que caem de econômico, às vezes 4, 5 numa prova da magistratura, vocês vão tentar gabaritar, vale muito a pena. Consumidor nem se fala, né, pessoal? Tem que gabaritar. Consumidor não tem que gabaritar. É meia dúzia de súmula do STJ que cai sempre. Tem que saber aquelas definições, teoria maior e menor desconsideração, tem que saber teoria finalista ou não, que é consumidor, fato do produto, fato do serviço, aquelas bobagens ali. Não, são importantes, né? São cobradas, mas é aquilo ali que tem que saber. E a lei seca. Além disso, quando você está estudando CDC, você está estudando para processo civil, tutela coletiva, aquela parte lá do microsistema. Então, o consumidor é um negócio que tem que saber. E, aliás, a jurisprudência de consumidor, as grandes teses não são da jurisprudência, vai sair em 2019. Às vezes tem um julgado lá de 2016 e tal, então tem que passar pelo direito em consumidor e tem que pegar as principais decisões dos últimos anos. E aí vocês vão saber da onde o examinador vai tirar as questões. Provavelmente vai sair daí. No MPF, em regra, foi assim. Tá? Civil, a Sandra examina no MPF, a gente já conversou sobre isso, ela incluiu vários aspectos relacionados a direito constitucional, então são matérias que são coringa, porque podem ser cobradas pela Débora e podem ser cobradas pela Sandra, e inclusive podem ser cobradas, eu acredito que vai ser o ACR, mas pelo examinador, futuro examinador de humanos, tá? Então tem que saber
essa parte dos pontos novos de civil. Além disso, o que acontece na magistratura federal? Em civil, eles cobram. A Sandra a gente não sabe nunca de onde que saem as coisas que ela cobra. Mas eu estava vendo a prova do TRF3 agora, no enunciado da questão segundas, jornadas, direito civil, blá. Pô, os enunciados de direito civil, aquilo ali é bom de estudar. E eu vou dar uma sugestão para vocês como é que vocês podem fazer isso. Vocês pegam, entram no site do Planalto, copia e cola lá o Código Civil inteiro, joga no arquivo do Word, e você sabe que os enunciados, eles está lá, o enunciado 1 fala do artigo 3º, o enunciado 2 fala do artigo 5º, assim. E aí você vai encaixar os enunciados embaixo de cada artigo. Então você vai fazer um estudo no qual o teu Código Civil vai estar com os enunciados. Então vai ter determinados dispositivos, a parte de responsabilidade civil, por exemplo, que vai ter enunciados da primeira jornada, da segunda, da terceira e tal. Então você faz esse encaixe. Dá um trabalhinho para fazer, mas eu sempre gosto que vocês façam as coisas. Quando vocês produzem, constroem, vocês saem ganhando. E aí você vai ter esse material mais completo. Leitura de lei seca, Código Civil na veia, responsabilidade civil campeão de cobrança, parte geral do Código Civil também. Tem que decorebar aqueles prazos de prescrição e decadência, tá? E tem determinadas matérias que não caem mesmo para a magistratura federal e agora também foram excluídas, muitas coisas foram excluídas dos pontos do MPF, inclusive a Sandra acabou cobrando uma matéria que já tinha sido excluída, daí foi anulada a questão, né? Então, civil, a jurisprudência não precisa nem falar, tem que estar sempre redondinho. E aí, o que eu encaixei aqui? Empresarial. Empresarial, pessoal, é uma matéria importantíssima na magistratura federal. No MPF, acabam sendo cobrados alguns pontos dentro de, lá naquela parte de direito societário que está no Código Civil. Não existe essa matéria cobrada na prova do MPF. Aí, o que vocês vão fazer? Bom, já foi passado o livro de Santa Cruz, é excelente, é completo, tá? Vocês precisam ver também as jornadas de direito empresarial, tem os enunciados. Vocês precisam estar atentos com a jurisprudência, tá? Peguem as principais decisões, não são poucas, bem poucas. É bem fácil de estar redondo. E lei. A lei tem que pegar na veia. Tem lei ali que eu não sei por que os caras insistem em ficar cobrando sempre concurso da magistratura. Quer ver? Lei de falências. Falência, cobrança, a falência é competência da Justiça Estadual, mas vive caindo em prol da magistratura. Então o que tem que fazer? Estudar e acertar. Prepara bem a lei. Prepara. A lei das SA é grande pra caramba, não adianta. Tem que percorrer ela toda, deixar preparada para revisar os principais dispositivos. Tá? Depois, tendo um material organizadinho, um caderninho de empresarial, você vai, revisa e revisa sempre os principais dispositivos. E as outras leis, várias leis, decreto de alienação, lei do cheque, Genebra, tudo, aquilo ali tem que estar redondinho. Os artigos do Código Civil, redondinho, vale a pena. Empresarial é uma matéria que eu vou dizer para vocês que é uma das campeãs, que os alunos dizem, pai, empresarial não aguento, não sei o quê. Pensa comigo, olha para cá. É o seguinte, empresarial é instrumento da tua aprovação. Aproveita para ficar amigo dessa matéria e aprende, porque vai te ajudar, vai fazer você tomar posse, vai fazer você se tornar procurador da República ou juiz federal. Então, goste da matéria. Depois de passar, você pode deixar de gostar, mas faz isso por mim, vai lá, gosta, aprenda a gostar, porque vale a pena, tá? Processo civil, a cobrança é bem forte, tem que ser muito bem estudada na magistratura federal. Vem doutrina, vem jurisprudência, vem lei seca. O que vocês podem harmonizar? Olha, uma coisa que sempre cai, e é híbrido, né, é a questão de tutela coletiva, que se correlaciona com improbidade, lá em administrativo, e aí vocês têm que estar muito bem mesmo em tutela coletiva. Além do campeão de cobrança nos concursos, que são os novos institutos do novo CPC. Então isso daí tem que estar decorebado na ponta da língua, que vai cair, vai ser cobrado ainda no MPF, vem sendo cobrado sempre na magistratura federal. Então é isso que vocês têm que fazer, tá? Eu gosto muito do livro do Fred, de tutela coletiva, já foi, pessoal, agora o Vitorelli está organizando um que eu não conheço, eu vi a publicação, são vários artigos, eu acredito que vindo do Vitorelli só pode vir coisa boa, tá? Processo civil, harmoniza.
Penal e processo penal, pessoal. Grupo 4, matéria importantíssima para a magistratura federal. São matérias até que são subcobradas na prova objetiva pelo tamanho da importância. Acaba tendo 8, 9, às vezes 10 questões. As duas juntas no máximo dá umas 18, 16 questões. Tá? O que acontece? Na magistratura federal, proporcionalmente, como tem que colocar um monte de matérias na primeira fase, acaba o processo penal não tendo tantas questões quanto em tese deveria. No MPF, por exemplo, são 15 de cada um. É o que é mais as matérias maiores, né? E é o que a gente mais trabalha também. Só que a prova mais difícil do concurso todo da magistratura federal é a sentença penal. E a sentença penal, a cobrança é parelha. Penal e processo penal valendo, nulidade, é isso, é aquilo. Então, meter bala, tem que pegar. E eu vou sugerir para vocês, vocês não sei se tem ali, mas um livro que eu considero essencial, imprescindível para que vocês se tornem procuradores da República e serve também para estudo para a magistratura federal, é o Manual do Procurador da República. Tá? A parte da atuação criminal, foi escrito pelo Andrei, é fantástica, o cara consegue se ver. Eu estudava por ali para fazer as provas do Douglas, né? Agora o Douglas está com a gente aqui no curso. E ele traz muitos exemplos e tal. Para fins de MPF, ele vai lá, vai trazer enunciados da CCR, orientações, notas técnicas. Então o cara está estudando a parte teórica e está se visualizando como que deve proceder. Então vale muito a pena. Penal. A parte que é cobrada, eu considero o seguinte: se você vai ter que se conhecer, você quer ser aprovado, quer ser procurador da República ou juiz federal, tem que conhecer direito penal. O que primeiro tem que ser feito? Tem que saber muito bem parte geral. Não adianta querer discutir qual é o bem jurídico que é tutelado na lei de lavagem, começar a discutir um monte de coisa se você não sabe a base. Então, tem que pegar pesado na parte geral. E depois que estiver forte na parte geral, daí começa a aprofundar os estudos da legislação em geral, tá? Penal é muito parecido com a cobrança do MPF, assim, os crimes, embora ela, Vieco, ela cobre, assim, pena,